Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E no Mateus capítulo 1, versículo 22 em diante, diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. O que é Páscoa? Então, muitas vezes, nós temos ensinado para os nossos filhos algo errado a respeito da Páscoa, a respeito do Natal, a respeito de algumas festas que nós vivemos no nosso país e mundialmente também se comemora muitas coisas. Então, o que é Páscoa? Deus, ele estabeleceu um povo para que se chamasse pelo seu nome, a começar lá com Abraão. E cerca de 4.000 anos atrás, foi que Deus separou este homem chamado Abraão, para que pudesse, então, levantar um povo para que se chamasse pelo nome do Senhor. E depois que Abraão foi levantado pelo Senhor, a sua esposa era estéril, e Deus então fez fértil o seu ventre com quase 100 anos, cerca de 90 anos. Deus fez uma promessa e cumpriu, e nasceu ali o Isaque, e da sua descendência, então, a descendência de Abraão, ela ficou por cerca de 400 anos no Egito. Quando houve fome em toda aquela região, Deus levantou José como governador do Egito, e a família de José toda foi para o Egito. E lá ficaram. E eles ficaram no Egito cerca de 400 anos. Destes, mais ou menos 120 anos, 125 anos, vivendo como escravo. E Deus levantou um homem chamado Moisés. E a partir deste homem, então Deus instituiu a Páscoa. A partir de Moisés, Deus instituiu a Páscoa quando libertou o seu povo da escravidão do Egito com a 10ª praga, que foi a matança de todos os primogênitos, desde os animais até aos homens. Essa 10ª praga foi então que a partir disso Deus instituiu a Páscoa através de Moisés ali no Egito. A celebração da Páscoa, ela foi um prenúncio que o sacrifício daquele cordeiro, aonde eles usaram para aspergir o sangue nos umbrais das portas, haveria um sacrifício maior, porque na antiga aliança o sacrifício ele apenas cobria o pecado. Mas houve então, havia um prenúncio que haveria de vir um cordeiro, que o seu sacrifício, ele tiraria o pecado do mundo, como disse o João Batista quando ouviu o Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa, ela é celebrada pelo povo judeu. Ela não é uma festa cristã, ela é uma festa judaica. O povo judeu, Deus estabeleceu como estatuto perpétuo. Então, o povo judeu deveria celebrar a Páscoa porque tinha um objetivo. Deus tinha um objetivo através dessa celebração. E eu quero estar falando aqui um pouquinho da simbologia da Páscoa que Deus tinha a respeito do seu povo. A Páscoa, ela simbolizava a pressa. E no Êxodo, capítulo 12, eu anotei os textos aqui, Êxodo, capítulo 12, versículo 11 em diante, diz assim: assim, pois, comereis
os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Faraó já havia voltado atrás de várias tentativas de libertá-los, mas dessa vez a instrução divina é que comessem e saíssem rapidamente, para evitar uma mudança de humor do faraó. O faraó, ele era um rei Deus, ele se achava Deus. E quando o povo de Deus, então, queria cultuar outro Deus que não ele se sentiu ofendido. Só que Deus estava pesando a mão para que o povo de Israel conhecesse o Deus que, na verdade, eles não conheciam mais. Então, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar esse povo, e perguntou lá no Êxodo capítulo 3, diz: mas Senhor, quem direi que está me enviando? Ele falou: eu sou, me enviou a vós. Deus não teve preocupação de provar quem ele era. Diga que eu sou, né? É o suficiente. Então, o Moisés foi, por quê? Porque Deus iria provar quem ele era através das maravilhas. Para o povo de Deus foi maravilhas. Para o povo egito, praga. Então, as maravilhas que Deus fez através de Moisés ali no Egito, foi que mostrou que Deus era, que estava libertando eles. Era muito mais poderoso do que os deuses do Egito. Porque o povo não o conhecia mais. Muito tempo sem cultuar a Deus. 120 anos de escravidão é muito tempo, irmãos. São gerações. Então o povo já não conhecia mais. Então a pressa que o povo deveria sair é porque o faraó já havia mudado de humor antes, falou que libertaria-os, mas não os libertou. E voltou atrás. E nós vimos na saída do povo aqui, que mesmo depois da 10ª praga, ele os perseguiu até o Mar Vermelho. Então, tinha um motivo, saiam depressa, porque senão o faraó vai tentar deixar vocês escravos ainda. A Páscoa também, ela simbolizava livramento. No mesmo Êxodo, capítulo 12, do 26 e 27, diz assim: e acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Deus, ele puniu o faraó, mas livrou todos os que obedeceram a sua ordem de aspergir o sangue nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro do sacrifício. Então, mesmo na punição do faraó, Deus trouxe o livramento para o seu povo. Então é importante nós lembrar que Páscoa ela simbolizava livramento. Páscoa simbolizava pressa. E Páscoa também simbolizava pertencimento. Porque no Êxodo 12, 43, 47, 48, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem. E então chegará e celebrá-la-á. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Essa foi a ordem de Deus para o povo. A circuncisão simbolizava pertencimento. Então Deus fez uma festa exclusiva para o seu povo, para o povo de Israel. E se algum estrangeiro quisesse participar, deveria se circuncidar. Então esta não é uma festa senão para o povo judeu. Não é para nós. É para o povo judeu.
mas havia um prenúncio de algo que viria lá na frente, né? E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. A Páscoa foi uma celebração para o povo, para que o povo se recordasse do que Deus fez por eles na libertação do Egito. Esta celebração era para instigá-lo a ter gratidão a Deus por tirá-los da escravidão. E eu parei um pouquinho para pensar a respeito disso. Deus também ordenou que uma festa fosse instituída para instigar a gratidão do povo, que é a festa dos tabernáculos. O povo celebrou a festa dos tabernáculos por muitos anos. E esta festa comemorava a peregrinação do povo pelo deserto, quando viviam em tendas temporárias, celebrando a provisão de Deus, pois eram totalmente dependentes de Deus para a sua provisão. Então Deus instituiu uma Páscoa para recordá-los de que Ele os libertou. Mas Deus instituiu uma festa para recordá-los que deveriam ter gratidão a Ele. O maná era a provisão de Deus. E foi a provisão de Deus por 40 anos no deserto. Então Deus queria que o povo não só fosse dependente dEle, mas fosse gratos a Ele. E isso era um dos símbolos da Páscoa. Então a Páscoa simbolizava que o povo foi libertado por Deus, ele foi cuidado por Deus, ele foi poupado do sacrifício ali no Egito, mas Deus queria que o povo se lembrasse disso ali na sua peregrinação. A Páscoa simbolizava um sacrifício maior, onde o sangue que seria vertido não somente cobriria o pecado, mas tiraria o pecado do mundo. Veja que no tempo antigo, Deus desejava que o seu povo tivesse gratidão a Ele. Será que Deus mudou isso? Ou ainda deseja que sejamos gratos a Ele por tudo que Ele tem nos feito? Então, nós precisamos entender que essa simbologia lá de trás foi profetizada por Isaías, que viria o Salvador da humanidade, mas que foi consumada na cruz do Calvário. E o que Deus desejava lá atrás do povo é que eles tivessem gratidão por Deus estar sustentando eles. Mas Deus ainda tem essa expectativa de cada um de nós, que nós sejamos gratos a Ele pelo sacrifício que Ele fez. Então, esse ato ele foi consumado, e eu quero trazer um pouquinho aqui para nós pensar. Então, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio, ele foi enviado, conforme profetizou Isaías. E no Mateus, no capítulo 1, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No capítulo 2, versículo 1, diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente para adorá-lo. Então Deus prometeu que viria esse Cordeiro, esse Salvador da humanidade, e veio, e Deus enviou, nasceu, está aqui. Nasceu, Deus cumpriu. Na nova aliança, então Deus cumpriu e ele veio. O grande sacrifício que foi vislumbrado lá no Egito, ele foi feito. E no Mateus capítulo 27, 50 e 51, diz assim: Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E veja que ele diz este era. Sabe por quê?
Porque já estava morto. Então, o grande sacrifício foi feito. O Cordeiro de Deus foi sacrificado ali na cruz do Calvário. Então, aquele prenúncio da Páscoa se cumpriu aqui. E nós precisamos ter essa consciência que Jesus morreu para libertar todo aquele que crê unicamente no seu nome. E ele livra do quê? Da condenação do pecado. E qual que é a condenação do pecado? O inferno. Hoje em dia não se fala mais em inferno, né? As pessoas parecem que não gostam mais de ouvir verdades. Mas a Bíblia continua falando da condenação do pecado, que é o inferno, que é a morte eterna. E nós não podemos nos furtar de falar a respeito disso. O grande sacrifício foi feito por causa dos teus e dos meus pecados. Você tem consciência disso? Você é grato a Deus por isso? Sabe por quê? Só o sacrifício de Jesus Cristo poderia pagar o preço pelo pecado. Houve uma ação de Deus lá na antiguidade para acabar com o pecado. Sabe quando? No dilúvio. No dilúvio, Deus se cansou do pecado da humanidade, enviou Noé para construir uma arca, para que todos aqueles que quisessem se salvar, que entrassem na arca. E o que aconteceu? Só 8 pessoas entraram, Noé e sua família, mais ninguém. Sabe por quê, irmãos? Nesta época, as pessoas não acreditavam que poderia chover na terra, porque nunca havia chovido. A terra era regada por orvalho. Chuva como essa que nós temos hoje, não havia. E as pessoas, quando Noé falava, vai chover, eles não sabiam do que Noé falava. E por isso não acreditavam. Nós estamos vivendo os tempos de Noé de novo, entendeu? As pessoas não sabem mais o que é a volta de Jesus Cristo. As pessoas nunca voltou, não sei como é que é. E por isso não acreditam. Deixam de acreditar nas verdades bíblicas. Mas assim como Noé, Jesus disse que voltaria e vai voltar sim, irmãos. E vai voltar sim. Então, creia no que está escrito, porque tudo o que foi escrito se cumpriu. Será que isso não se cumpriria? Será que Jesus não voltaria? Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que voltaria, até agora não voltou, mas ele pode voltar essa noite ainda. E aí, como será para você? Ou você pode partir essa noite. E aí, como será? Você está preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus? Aquele que conhece até os teus pensamentos? Então é importante nós saber que o grande sacrifício foi feito para nos livrar da condenação do inferno. Era essa condenação que pesava sobre nós. Então lá atrás a ação de Deus não terminou com o pecado no mundo, mas quase exterminou com os pecadores do mundo. Só sobrou 8. E mesmo assim o pecado persistiu. É por isso que daí o grande sacrifício precisou ser feito, porque só ele poderia pagar o preço pelo pecado. Também ele disse que morreria, mas ressuscitaria. E Jesus ressuscitou. Mateus capítulo 28, do 1 ao 6, diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, e como havia dito,
vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, toda a palavra de Jesus se cumpriu, inclusive da sua ressurreição, desde o seu nascimento até a sua entrega, a sua morte e a sua ressurreição. Tudo foi cumprido. Agora, ele disse que voltaria. Hoje nós pensamos, que essa foi a última, a Semana Santa, que diz, que se encerra hoje com a Páscoa, foi os atos da última semana de vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sexta-feira, a sua crucificação, e no domingo, a sua ressurreição. Que Páscoa você comemora? Ou o que você comemora na Páscoa? Será que nós estamos, como todo mundo faz, comendo ovinho de chocolate, um peixinho? Será que é isso mesmo que nós temos para fazer numa semana como esta, ou num domingo de Páscoa, ou numa sexta-feira santa? Será que é isso mesmo que nós devemos fazer? Nunca foi este o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você se arrependa dos teus pecados. Páscoa é para o povo judeu. Para a igreja de Cristo é a ceia. Então, por isso que nós não comemoramos Páscoa. Nós celebramos a ceia. Jesus, ele celebrou a última Páscoa. Está lá no capítulo 26 de Mateus. E depois disso, ele instituiu a ceia. Então, a Páscoa é para o povo judeu. Mas nós ainda temos essas tradições, as quais nós ainda estamos presos com a nossa mente em crendices, que não faz parte da nossa fé. A nossa fé, ela está firmada, enraizada nos feitos do nosso Senhor Jesus Cristo, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não se prenda a tradições, se prenda ao que está escrito. Está escrito, vai se cumprir. Tudo o que foi dito se cumpriu. Por que essa última palavra não se cumpriria, que é a volta dele nos ares? Vai se cumprir, irmãos. E ele só vai levar aquele que estiver verdadeiramente esperando ele, para que possa subir com ele nos ares. E assim, então, estar para sempre com ele. Lembre-se que tudo isso que Jesus sofreu foi real, foi verdadeiro. Mas o pior dos seus sofrimentos não foi as chibatadas. O pior do sofrimento foi o preço do teu e do meu pecado. Foi isso que levou Jesus para a cruz. Por amor a mim e a você, ele se sujeitou a ir para a cruz. Então, o que ele espera de nós hoje, irmãos, é que tenhamos gratidão a ele. Alguém que tem gratidão ao nosso Deus, ele se esforça pelo nosso Deus. Ele trabalha para o nosso Deus. Ele luta, ele se esforça para ganhar almas para o nosso Deus. Então é isso que ele espera, porque uma pessoa que tem gratidão no seu coração, ela se esforça pelo motivo da sua gratidão, que é o Senhor. Então tenha gratidão pelo Senhor, pelo sacrifício que ele fez, porque os dias são maus. Os dias que estamos vivendo são maus, estão conspirando contra a nossa fé. Não deixe tradições te impedir de que você tenha consciência do que deve e do que não deve fazer. Páscoa não é chocolatinho, não é coelhinho, não é ovo. Páscoa é a gratidão que devemos ter pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que ele fez, que ninguém mais poderia ter feito. Nem você mesmo poderia fazer. Porque ele é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem eu e nem você poderíamos fazer esse sacrifício. Nem hoje nós, sacrificando nossa própria vida, nós não obteríamos o resultado da salvação. É somente aceitando o sacrifício que ele já fez. Por isso, então, tenha gratidão no teu coração, para que no dia da sua volta você possa estar ansiosamente aguardando por ele. Ao tocar da última trombeta, você possa ouvir e
subir ali nos ares para se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, esta é a nossa Páscoa. Que você possa ter consciência, porque nós não celebramos a libertação do Egito, mas nós celebramos a libertação da condenação do inferno. A mesma gratidão que Deus desejava que o povo de Israel tivesse ali no deserto, Ele deseja que nós tenhamos hoje. Seja grato a Deus. Não se esqueça do grande sacrifício. Nós não temos outro meio de alcançar a salvação da nossa alma, a não ser crendo e aceitando o sacrifício que Ele fez. E por isso devemos ser gratos ao nosso Deus, por Ele ter nos libertado da condenação do pecado. Eu sou muito grato a Deus, porque muitas vezes eu estou evangelizando e eu percebo que as pessoas não entendem a respeito de salvação. Muitas vezes. E todas as vezes que eu percebo isso, eu saio dessa evangelização, eu saio ali clamando ao Senhor: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter se revelado a mim. Eu sou grato a Deus por eu ter entendido o Evangelho. Eu sou grato a Deus por eu poder entender a Bíblia. Eu sou grato a Deus. Então é por isso que eu entreguei a minha vida a Ele. E vocês podem ter certeza de uma coisa: todos os dias em que eu viver, eu vou viver para servi-lo. Todos os dias. E tem um propósito no meu coração: que aquele que assistir à minha morte glorifique a Deus. Porque é isso que eu quero todos os dias da minha vida, é glorificar o nome do Senhor com o meu viver. Eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim. Eu sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados. Eu sou grato a Deus. Então eu quero retribuí-lo até na minha morte. Até com a minha morte. Eu não sei como eu irei morrer. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu, se dependesse de mim, eu gostaria de subir vivo, né? Ver a última trombeta tocar e subir. Ou, então, aqui no púlpito, pregando, que é o que eu amo fazer. Mas eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa: que aquele que assistir a minha morte glorifique a Deus. Ele vai glorificar a Deus, pode ter certeza disso. Porque eu peço isso a Deus, eu peço isso a Deus. Não é algo da boca para fora, é algo do meu coração. Eu peço isso a Deus: Senhor, que aquele que assistir a minha morte glorifique o teu nome. Eu não sei como vai ser e nem quem será, mas eu só sei que isso vai acontecer. Porque eu sou grato a Deus pela minha salvação. Eu sou grato a Deus por entender o Evangelho. Eu sou grato a Deus pelo sacrifício que Ele fez. Tudo o que foi prometido, o Senhor fez. Faça você a tua parte. Deixa Ele ver em você que o teu coração é grato a Ele por tudo que Ele fez. E que o Senhor seja louvado na minha e na tua vida e na nossa história.